Vamos então começar este nosso encontro, esta nossa conversa, com uma oração para pedir ao Divino Espírito Santo que nos inspire naquilo que vamos passar a todos aqueles que nos vão escutar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que ilustrais os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nos regulemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Saudações a todos os nossos irmãos que nos acompanham, a todos que estão nas redes sociais a ter acesso a este programa. Saudamos-lhes com paz e alegria. Hoje estamos aqui para o segundo programa, ou o segundo episódio do programa Aprender com São Carlos Luanga. Trouxemos para hoje como convidado o Dr. Pedro Moraes. Muito boa tarde, paz e alegria, doutor. Muito boa tarde, paz e alegria. Então, como é que o doutor está? Como é que o doutor está a passar este dia? Graças a Deus estou muito bem e bem disposto e acho que consegui almoçar e tenho o estômago consolado. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Ainda bem por razões de queixa e gozo de boa saúde também. Está bem. Nós é que agradecemos também a Deus e agradecemos desde já ao doutor por aceitar o nosso convite para participar deste programa. Muito obrigado. Pronto, estamos hoje com o tema do programa, o resgate dos valores. Trouxemos então o Dr. Pedro Moraes para nos falar um pouco dos resgates dos valores e para sabermos se de fato a sociedade, a comunidade precisa de resgatar estes valores ou não. Então começo com a primeira pergunta ao Dr. Pedro Moraes. O que podemos entender por valores morais? Bem, para sabermos o que são os valores morais, precisamos de ter a noção básica e clara, digamos assim, do que são realmente os valores. O que são os valores? Eu vou ler uma definição que eu subscrevo, não é totalmente minha, mas também é minha porque está integrada dentro de mim próprio. Certo. E então, sabemos que todas as sociedades humanas têm e seguem determinadas coisas e realidades que são imateriais. São realidades de formas de ser, de estar, de fazer, cuja qualidade permite que sejam vistas como preciosas, como importantes e nobres, e por isso consideradas dignas de serem desejadas, estimadas, admiradas e respeitadas. São essas realidades que formam um todo orgânico e servem de base para justificar os critérios de apreciação do mundo que nos cerca. Determinam a cultura de hábitos e costumes sociais, inspiram as normas de conduta dos membros da sociedade e moldam os supremos ideais e as profundas convicções que conferem sentido à existência humana. Ora, essas realidades imateriais, que são dignas realmente de apreço, é que se chamam valores. Exatamente. Doutor, estes valores de que falou, né, ainda por em parte a moral, né, são herdados, adquiridos ao longo da nossa vivência, ou é necessário um outro mecanismo para que se tenha esses valores? Claro, toda a gama de valores que conformam
o todo orgânico a que eu me referi, que não se herdam assim de forma mecânica, são adquiridos na vivência que o ser humano tem com a sociedade que ele encontra ao nascer. E a primeira sociedade que o ser humano encontra ao nascer é a sua própria família. E, à medida que se vai desenvolvendo, a sociedade vizinha, circunvizinha, a escola, a paróquia, a igreja, etc., são os meios em que o indivíduo consegue encarnar os valores que depois moldam a sua forma de ser, a sua forma de viver, a sua forma de fazer. Portanto, não é uma herança mecânica, mas é uma aquisição. E esses valores realmente são uma riqueza que se herda, mas que se herda de modo inteligente, de modo voluntarioso e tudo isso. E onde é que vamos associar agora, né, os valores à moral? Porque, de facto, o nosso tema vem aqui falar sobre os resgates dos valores morais. E já vimos, né, e aprendemos com o doutor a questão dos valores. Agora, como associar os valores à moral? Ora, se nós estivermos atentos, vamos ver que a pessoa humana, para viver bem, tem de ser uma pessoa que saiba discernir ou distinguir o bem do mal, não é verdade? Certo. Quando a gente aprecia o bem e evita o mal, então está a seguir um caminho que realmente conduz a uma convivência sã no seio da sociedade. E esta convivência sã está completamente radicada naquele mandamento que é o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Ora, este mandamento é o que realmente serve de foco original, de foco, digamos assim, frontal. Portanto, é a fonte de onde parte toda a nossa ação, todo o nosso comportamento no seio da sociedade. Até porque São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. E em latim, São Jerônimo escreveu: nemini quid quam debeatis, nisi ut invicem diligatis. E depois acrescenta: porque quem ama o próximo cumpre a lei em plenitude. Em latim, qui diligit proximum legem implevit. Significa que quando nós fazemos tudo no sentido de que vivamos bem com os outros, então temos a noção perfeita de que o que os outros querem é aquilo que também eu quero, é aquilo também que nós queremos. Então, se nós queremos para os outros aquilo que queremos para nós, então, neste caso, estamos exatamente numa atitude moralmente sã. Exatamente. Então, tudo quanto se exige para um convívio são no seio da sociedade é exatamente esta base moral de evitar o mal e praticar o bem, sempre e em toda parte, sempre e com qualquer pessoa que seja. Obrigado. E para nós os cristãos a exigência ainda é maior: viver bem com quem quer que seja, mesmo que seja nosso inimigo. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Então, estamos aqui muito graciosos a aprender com o doutor Pedro Moraes, né? Vamos dar continuidade nas perguntas e perguntar ao doutor Pedro Moraes: a sociedade perdeu ou não perdeu os valores morais? Bem, a sociedade, digamos que existe como sociedade graças ao facto de que há valores morais que seguem. Se nós vivêssemos, se a nossa sociedade vivesse assim absolutamente como os seres selvagens, se calhar não seríamos o que somos como sociedade. A sociedade tem valores que está a vivenciar, mas também há valores que está a abandonar.
e aqueles que estão a ser abandonados, aqueles valores que estão a ser abandonados, é que exigem o resgate. Resgatar significa salvar aquilo que está perdido, aquilo que está a ser arrastado, ou pelas ondas de várias ordem, pelas ondas do vício, pelas ondas da arrogância, pelas ondas do ódio e tudo isso, ou então por quaisquer outros motivos. A nossa sociedade, por exemplo, angolana, viveu durante muito tempo num clima de guerra, e o clima de guerra cultivou de alguma forma uma desconfiança desmedida, e esta desconfiança desmedida criou a perda de um grande valor. E qual é este valor? É a hospitalidade. Quando alguém vai bater à nossa porta, nós ficamos desconfiados. Epa, o que é que esse homem quer? Ou o que é que essa mulher quer? O que é que essa criança quer? E somos incapazes hoje de albergar alguém que encontremos na rua porque precisa talvez de algum espaço de aconchego, de carinho, de calor humano. Porque vamos pensar, epa, se calhar isto deve ser uma armadilha. Se calhar aí ao lado alguém que está à espera que eu intervenha para me atacar, então não vale a pena eu ir lá. Claro, tudo isto criou situações em que a empatia, a nossa empatia como pessoas humanas, a nossa simpatia praticamente fica retraída, porque todos nós, o ser humano é assim mesmo, gosta de viver em segurança, e a insegurança muitas vezes cria situações em que entra um pouco de cinismo perante a vida e de insensibilidade perante aquilo que os outros estão a viver. Para responder então à sua pergunta, se a sociedade humana perdeu valor, sim, perdeu alguns valores, não todos. Mas agora a pergunta seria, mas quais são os valores? Os valores são inúmeros. O primeiro valor é Deus. Quando nós temos a noção de que Deus é um ser realmente presente na nossa vida, quando nós não temos presente esta convicção, então é um valor que nós perdemos. E se perdemos este valor, por decorrência, muitos outros valores serão espezinhados e perdidos. O outro valor é a pátria. A pátria. E claro, todo indivíduo que não ama o seu pedaço, a sua terra, a sua pátria, está perdido. E ser apátrida não é nenhum privilégio de ninguém. Ser apátrida significa viver sem ter pátria nenhuma. Eu acredito que qualquer angolano sente-se orgulhoso de ser angolano. E ninguém escolheu para ser angolano. Mas eu devo agradecer a Deus pelo fato de ter nascido onde nasci. E então, se nasci em Angola, então devo cultivar o amor por Angola e fazer tudo fazer para que Angola seja um berço digno de ser apreciado e onde toda a gente tenha a alegria de viver. Outro valor é a família. Quem é que entre nós existe sem ter uma família? Mesmo que sejam aquelas famílias monoparentais, porque um indivíduo que só tem mãe não conhece o pai, mas aquele núcleo mesmo é família, e sem isto você não tem pés nem cabeça para poder caminhar neste mundo. O outro valor é o Estado, portanto é um valor que vai de mãos dadas com a pátria. Temos o direito à pessoa humana, à vida, à solidariedade, à justiça, à fraternidade, à filantropia, enfim, são valores, é uma lista enorme a perder de vista. Então, tudo isto faz realmente com que o ser humano viva como filho de Deus, viva como obra-prima do próprio Deus. Porque nós não somos como os animais, nós fomos colocados no mundo para podermos completar
à criação de Deus. Por isso é que temos estes valores todos, dos quais todos nós nos ufanamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Moraes. A cada minuto que passa, só me encho de mais ensinamentos e acredito que eu e todos aqueles que nos assistem vão colocar em suas vidas, né? E vão fazer deles um modo vivente com esse ensinamento. Ainda dando continuidade no nosso programa, tenho mais aqui uma pergunta pertinente para o Dr. Moraes. Então, os valores morais andam de mão dadas com a ética ou não? Claro, não podem não andar de mãos dadas com a ética. São, digamos assim, irmãs gêmeas. E como são irmãs gêmeas, elas vão encontrar, digamos assim, uma confluência, uma albufeira, quer dizer, onde vão desaguar as duas irmãs, naquela virtude que se chama exatamente assertividade. A assertividade. Eu não quero fugir à sua pergunta, mas é exatamente isso. Moral e ética são duas irmãs gêmeas. Uma exige a outra. Muito obrigado. E para terminarmos, né, com a última pergunta e depois teremos as últimas considerações, né, perguntar ao Dr. Moraes, e a juventude, os nossos jovens, ou nós como jovens, estamos dentro dessa sociedade, somos ou não a maior parte que perdemos os valores, que precisamos resgatar os valores ou não, e como classificar a comunidade de São Carlos Luanga na questão valores morais? Não vamos nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Em latim há um princípio que diz in medio virtus, quer dizer, no meio é onde está a virtude. Não vamos dizer que a juventude atual perdeu os valores, ou é uma micro-sociedade que não tem valores, não, porque isso seria mentira, não é mentira. A juventude está numa fase de desenvolvimento, uma fase característica que tem descobertas, que tem perdas e que tem conquistas, não é? Então, há muitos valores que a juventude precisa de reconhecer, conquistar e amar. Mas há outros que é preciso que a juventude tenha em conta, enfim, conservar. E eu há pouco tempo falei do valor chamado assertividade. Assertividade. Por exemplo, na escola, um jovem professor ou um estudante, o que deve ser? Deve ser honesto. O professor honesto assume-se como um segundo pai para o aluno, não é? Certo. E a todos deve tratar com simpatia e empatia. Eu estou a ler a minha cábula. Certo. E deve estar atento às necessidades espirituais de cada um, aberto ao diálogo e capaz de ouvir os pontos de vista dos seus alunos, mesmo que sejam críticos em relação ao seu trabalho. E os jovens são muito críticos. Por quê? Porque são inteligentes. Eles sabem aquilo que querem e perseguem exatamente aquilo que querem, até encontrarem. E quando não encontram, tudo fazem para poderem, enfim, alcançar aquilo que realmente pretendem. Isto é um grande valor, que é preciso ser acrisolado, ser aperfeiçoado. Então, um jovem professor está aberto ao diálogo, é capaz de ouvir os pontos de vista dos seus estudantes, porque sabe que a sua função diz respeito a criar constantemente a maior capacidade de dar e não a maior capacidade de receber, porque é dando que se recebe. E um aluno assertivo é igualmente aquele que, com todas as suas capacidades, se dedica ao estudo e à pesquisa e encara com toda a normalidade a avaliação que o professor lhe faz da assimilação dos conhecimentos ministrados e não faz recurso a expedientes duvidosos, como, por exemplo, as cábulas.
Portanto, um aluno assertivo é um indivíduo que evita absolutamente qualquer expediente que tenha uma base desonesta. Sim, você faz cábula e depois o professor, desatento, dá-te uma nota que não merecias. E depois, quando estiveres no mercado de trabalho, como é que vais mostrar a tua competência? Se passaste a vida a cabular ou a copiar. Portanto, é melhor que estudes e honestamente consigas as classificações que mereces, não é verdade? Sim. E então, o aluno assertivo sabe que tais experiências não só não contribuem para o crescimento pessoal, como são contrários ao objetivo perseguido pela escola e pela sociedade, o qual se consubstancia em fazer com que você que está diante do professor cresça intelectualmente e espiritualmente e consiga chegar à plenitude da sua realização como pessoa. Ora, isto na assertividade está a ética e está a moral. Um jovem funcionário no seu posto de trabalho empenha-se com todas as forças de que é capaz para edificar a paz social, a fraternidade humana e a felicidade das outras pessoas que a ele recorrem. Vocês, por exemplo, trabalham no cartório, ou outro trabalha como catequista, como secretariado da catequese. E isto dá-vos uma grande oportunidade de serem pessoas honestas, humanas e, sobretudo, sensíveis às necessidades daqueles que recorrem aos vossos préstimos. E então, através de um bom atendimento, lá onde vocês estão, conciliando este bom atendimento com a vossa personalidade, então prestam um bom serviço à comunidade humana, não é? E podemos falar também da assertividade de quem é governante, de quem é líder, de quem é político, por exemplo. Aquele que tem a consciência de que ser chefe não é subjugar, mas é estar atento para servir, para corresponder às necessidades dos que estão postos à nossa disposição. Não digo bem à nossa disposição, mas à nossa confiança. Portanto, confiaram nos cidadãos que precisam de ser assistidos, que precisam de encontrar fórmulas resolventes para os seus problemas. E então, eu como político, como governante assertivo, devo esforçar-me por encontrar efetivamente a cada momento aquelas fórmulas resolventes para os problemas que cada cidadão que a mim recorra precisa. E então, a assertividade é, diríamos mesmo, o compêndio da moral e da ética. Portanto, um indivíduo assertivo, neste sentido, é um indivíduo que realmente consegue conciliar a vida no sentido de ser não apenas útil a si próprio, em primeiro lugar, sim, mas também aos outros. E tudo isto é amalgamado pelo amor. Aquele versículo que eu citei há pouco tempo, de São Paulo, que diz: não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. E na assertividade está realmente o amor. Na ética e na moral está o amor. É o amor que ilumina tudo. E se quisermos, afinal, é Deus que ilumina tudo, porque Deus é amor. É amor, certo. Exatamente. Então, concluímos que para os resgate dos valores é necessário que acrescentemos o amor ao próximo. É isto? Não é acrescentar, é fazer prevalecer. O amor é o primeiro valor. O valor primordial, o valor essencial para a vida humana sã é exatamente o amor. É do amor de onde deriva como fonte a moral, a ética, a assertividade e todos os outros valores. Nos outros valores vamos encontrar o amor a Deus e o amor ao próximo. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Moraes. Em forma mesmo já de terminar, queremos que deixe um apelo a todos os que nos ouvem e todos aqueles que nos assistem, né, sobre o tema que aqui foi
conversado e também sobre como viver nesta sociedade que cada dia vai crescendo e vai se tornando mais sábia. É importante que todos nós tenhamos consciência de que, como pessoas humanas e sobretudo como cristãos e ainda mais como católicos, devemos, estava eu a dizer, ter consciência de que estamos a navegar num mar tempestuoso. E este mar tempestuoso pode criar em nós a ideia de que cedo ou tarde estaremos aniquilados, destruídos. Mas o importante é que nós estejamos agarrados ao mastro da intemporalidade. Quer dizer, nós estamos no tempo, mas somos superiores ao tempo, porque nós todos somos chamados para a eternidade. Consideremos que Deus que nos criou chamou-nos para sermos como Ele é, santos como Ele é. E a santidade é exatamente o caminho que todos nós devemos procurar. E o caminho da santidade é exatamente o caminho da eternidade. É o caminho da nossa convivência com Deus na eternidade. Por isso, quem procura a intemporalidade deve renunciar a muita coisa que realmente serve de obstáculo para este caminhar constante. E o que serve de obstáculo são várias coisas, sobretudo aquilo que não passa de vaidade. E a própria Sagrada Escritura diz-nos tudo é vaidade, afinal de contas, tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade é a nossa procura constante e assídua do caminho que nos conduz a Deus. E este caminho é exatamente o amor a nós, aos outros, mas acima de tudo, o amor a Deus, exatamente. Então, procuremos caminhar no amor e veremos que todos os outros valores virão como que por acréscimo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então se dar, né, o término do nosso programa. A todos vocês que nos assistem, dizer que estamos gratos pela vossa audiência, né, e também estamos gratos pela presença do Dr. Moraes aqui neste programa, que é o programa Aprender com São Carlos Luanga, e hoje tivemos o tema os resgates dos valores morais, e aprendemos muito com o Dr. Moraes. Acima de tudo, coloquemos o amor que é Deus, né, para que possamos todos os dias da nossa vida acrescentar naqueles que são nossos valores morais. Vamos então terminar o nosso programa com uma oração. Vou eu fazer, e mais uma vez agradecer pela presença e por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu sou paroquiano de São Carlos Luanga e sempre que seja necessário estarei pronto para poder ajudar a todos os irmãos que de nós precisem. Portanto, agradecer de facto é magnanimidade, entretanto não precisam de me agradecer tanto, porque ao fim e ao cabo acaba por ser meu dever mesmo participar em programas deste tipo que visem ajudar a nossa paróquia a crescer e a ampliar a visão que devemos ter da nossa vida como cristãos. Também. Então, invoquemos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que continue a olhar por nós, pela nossa família, nossos amigos e familiares, e que em nossos corações esteja sempre brotado o companheirismo e a família que Cristo diz nos Evangelhos
Meu Pai, meus irmãos são todos aqueles que seguem a vontade do Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquemos também sobre esta oração as intenções de cura dos nossos irmãos, especialmente aqueles que estão nas camas dos hospitais. Que Deus derrame sobre eles os dons do Espírito Santo e com a sabedoria, a inteligência e o temor ao nome de Deus possam se curar e então continuar a louvar e a dar graças ao nome do Todo-Poderoso. E o nosso programa que esteja sempre abençoado por Cristo nosso Senhor, Ele que é Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.